Quem está disponível a investir no corpo morto? Bom, essa foi a frase que eu ouvi numa pregação do apóstolo Luiz Hermínio, que muito falou comigo e eu quero compartilhar com você, que me fez meditar na palavra de Deus. E se você chegou até aqui, se inscreva, deixe seu like, comente, nos ajude a promover esse trabalho que tem abençoado a minha vida e eu creio que tem abençoado a vida de muitos que têm podido receber esse devocional, tá? Então vamos à palavra de Deus. Bom, João capítulo 19, versículo 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. Havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, que ninguém ainda havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, colocaram a Jesus. Amém? Então, esse texto fala sobre José de Arimateia e Nicodemos, que decidiram investir no corpo morto de Jesus. Quando nós falamos dessa palavra e a conotação que o apóstolo Luiz Hermínio quis usar naquela pregação, né? Ele quis dizer que nós, quando pensamos no corpo, né? É claro que associamos também a igreja, que a igreja é o corpo de Jesus na terra, é o corpo místico de Jesus. Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo e nós somos os membros desse corpo. E aí ele disse, ninguém quer investir no corpo morto, mas nós devemos ser como José de Arimateia, que investiu no corpo morto de Jesus. Então, quando nós associamos quando nós pensamos sobre essa frase que o homem de Deus disse nessa pregação, nós começamos a perceber o que tem acontecido nos dias de hoje no meio da igreja. Nós estamos vivendo uma época, né, em que é mais fácil mudar. Hoje temos muitas opções, né? Se você está aqui numa e aquilo não te atende, você vai para outra, você vai para outra, você vai para outra, você vai para outra. É fácil, tem vários tipos, tem de um jeito, tem de outro, tem um pessoal que trabalha de uma forma, tem um pessoal que trabalha de outra. Então hoje é muito mais fácil a gente mudar, a gente desistir, a gente ir para outro lugar, ou mesmo não ir para lugar nenhum, não é verdade? Mas nós temos que investir no corpo de Jesus. Nós temos que colocar a nossa energia em promover as mudanças, em ajudar a transformar ou a trazer a igreja para aquilo que a palavra diz, né? Nós não podemos simplesmente desistir, porque não existe membro fora do corpo que permaneça vivo. Se você arrancar um dedo e deixar ele do lado de fora, ele vai apodrecer e morrer. Não existe membro fora do corpo que funcione sozinho. Por outro lado, aquilo que está fora do corpo, né, não faz parte do corpo, é acessório. Mas se nós fazemos parte do corpo, precisamos estar no corpo. Então precisamos lutar pela igreja, precisamos lutar para que a igreja seja realmente, ela cumpra o seu propósito aqui na terra. Amém? Então quando nós falamos disso, também não há como não pensar em outras coisas da nossa vida. Quantos estão desistindo da família, quantos estão desistindo do casamento, porque as coisas não estão como ele gostaria, como ela gostaria. É mais fácil desistir, é mais fácil deixar para lá, é mais fácil arrumar uma outra esposa, arrumar um outro marido, é mais fácil abandonar os pais, abandonar, sabe? Então nós estamos vivendo uma época assim, se nós encontramos alguma dificuldade, a gente desiste. Se a gente encontra alguma dificuldade, a gente é só deixar para lá, é só fechar o contato, desligar, cancelar. Não, mas não foi isso que José de Arimateia fez, mesmo por medo, porque aquela época foi complicado para alguns seguidores, principalmente esses
que faziam parte do povo do povo dos fariseus, do povo que governava, né? Então seguir Jesus para eles era difícil também por causa disso, mas mesmo com medo ele decidiu, mesmo, né, Nicodemos, aquele que foi de noite, né? Isso não está escrito por acaso. Tu és um discípulo também que ele foi até Jesus num momento assim, meio às escuras, sem ninguém ver, sem ninguém saber, mas no momento oportuno, eles investiram no corpo morto de Jesus. Então eu quero deixar essa mensagem hoje para você não desistir da igreja, não desistir daquilo que está diante de você, né? Se você foi plantado nesse lugar onde você está, se algumas coisas não estão de acordo com aquilo que você gostaria, ore a Deus, peça a Deus, porque a igreja pertence ao Senhor, a igreja é do Senhor, foi o Senhor Jesus que estabeleceu a igreja. Então, ore para que as coisas mudem, para que as coisas melhorem, para que as coisas se ajustem. Afinal, a igreja é a agência de Deus na terra, é por meio da igreja que Jesus se move na terra. Não desista da sua família, ore pela sua família, lute pelo seu casamento, sabe? Não abandone, não deixe de se esforçar, faça a tua parte, busque ajuda, busque solução, sabe? Não dê ouvidos àqueles que aconselham fora dos princípios da palavra de Deus. Lute pelo seu cônjuge, lute pelo seu filho, lute pelos seus pais. Não desista diante da dificuldade, diante do cheiro de morte que possa haver em cada situação. Amém? Então quero aproveitar esse momento para pedir que Deus possa te dar força, que possa te abençoar nesse tempo. E claro que não é fácil, né? Viver algumas coisas, ver algumas coisas, passar por algumas coisas. Muitas vezes sofrer, muitas vezes ser humilhado, muitas vezes ser rejeitado, mas Deus é capaz de fortalecer você, te dar ânimo, te dar força e te dar vitória. Amém? Pai, em nome de Jesus, coloca a nossa vida diante de Ti, coloca a vida dos meus irmãos que me ouvem agora. Senhor, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em nós, o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nos fortalece, que nos guia, que nos direciona. Oramos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor possa nos animar, nos avivar, nos fortalecer, trazer a revelação para que nós possamos lidar com as questões que estão diante de nós, de maneira que nós não venhamos desistir do lugar onde o Senhor nos plantou, seja igreja, seja família, seja casamento. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, Pai, porque não há nada que fique morto diante do poder da ressurreição. Então toca, Senhor, toca a igreja, toca os líderes, toca os pastores, toca, Senhor, também os membros, Senhor, os obreiros, toca, Senhor, todos aqueles que trabalham, Senhor, na igreja, toca a família, toca o casamento, os filhos, o lar, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Pai, fortalece esse irmão que está batido, está cansado, está sobrecarregado, fortalece, Senhor, essa irmã, Senhor, que tem pensado em desistir, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, que Tu possas, Senhor, promover um grande avivamento na fé, um avivamento na fé desses que me ouvem hoje, meu Pai, de maneira que eles venham permanecer firmes, ainda que estejam com medo, ainda que estejam, Senhor, preocupados, Senhor, que eles possam, Senhor, investir no corpo morto de Jesus, que eles possam investir na família, que eles possam investir no casamento, que eles possam investir, Senhor, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. Pai, em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe. Não desista. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que ouvimos ou pensamos. E esse é o nosso canal, Alinhamento para Avivamento. E, como eu sempre digo, não se esqueça, vai chover. Dê seu like, comente, compartilhe, se inscreva para que a gente possa promover ainda mais esse trabalho. Conto com você. Fique com Deus, fique na paz.